Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Marketing. O propósito principal desse podcast é levar você, empresário, você também que é profissional do marketing digital, um conteúdo relevante para você virar aí completamente os resultados da sua empresa. Meu nome é Braulio Dias, eu sou gestor de tráfego, eu tenho uma empresa, uma agência de marketing digital focados em negócios locais e e-commerce. E hoje eu estou aqui com o Rafa, a gente vai bater um papo sobre marketing, sobre agência, sobre posicionamento. Rafa, se apresenta aí, fala um pouquinho para a galera como que você chegou no marketing, como que você começou. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui, juntamente com o Braulio. Muito obrigado, viu, por essa parceria que nós estamos startando aí. E eu tenho 9 anos que eu trabalho com marketing, irmão. 9 anos que eu trabalho com marketing, só que eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamentos. Era um marketing mais voltado para a parte de relacionamento. Não era um marketing digital, propriamente dito. Só que ali foi uma grande escola para mim que eu comecei a criar alguns hábitos, Braulio. Primeiro hábito, leitura. Até os 25 anos eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu sei que tem empresário do outro lado ali da tela que nunca leu um livro e tem sucesso. E às vezes a gente fica rotulando, né? Só que o conhecimento adquirido é um conhecimento que faz com que a gente vá para um outro estágio. E eu fui para esse estágio. No meio de um pior cenário da minha vida, eu abri a agência, que é a Vision X. Sou proprietário da Vision X, tem 5 anos de agência. Nós trabalhamos muito com vários segmentos, nós vamos falar aqui no Papo de Marketing, com vários segmentos e de um tempo para cá a gente filtrou esses segmentos. Hoje nós somos 100% focados no segmento estético, fazendo tráfego pago, fazendo lançamento de infoproduto, fazendo produtos perpétuos. E esse papo vai ser bem legal aqui, eu acredito que vai edificar muitos empresários, nós vamos edificar muitas pessoas com o Papo de Marketing. E você que está aí do outro lado, já curte aqui, segue, compartilha com um amigo empresário, porque às vezes o conhecimento, e isso eu fico enalteço muito o Braulio por essa ideia, e a gente está startando isso aqui junto, o conhecimento que a gente não tem, ele não pode nos ajudar. E muitos empresários hoje, eles estão perdendo por não ter conhecimento no nosso mercado, e eu acredito que esses empresários vão aprender muito com a gente aqui, e essa é a nossa missão, né, irmão? Top, show demais, irmão. Você falou aí que você está há 5 anos no mercado com a agência, né, a Vision. Cara, eu também tenho agência e as dificuldades elas são gigantes, né? Até você alinhar todo a situação, a estrutura da sua agência, a entrega principalmente, né? O relacionamento com as pessoas. Fala um pouco aí qual é, né, a principal dificuldade, a principal dor que você encontra, né, como agência de marketing. Muito bom essa questão de dor. A dor, na minha concepção, está atrelada ao empresário. É difícil ouvir isso para o empresário, que talvez vai estar ouvindo a gente, né, irmão? Mas por que a dor está atrelada ao empresário? Porque o empresário ele chega na agência, e você sabe muito bem disso também, porque nós temos o mesmo negócio. O empresário chega na agência cheio de vícios ou de falsas promessas. Porque o marketing digital hoje, no nosso país, pós-pandemia, ele se tornou uma das melhores oportunidades para escalar no mercado. Uma das melhores oportunidades. Você vê vários players de sucesso que escalaram pós-pandemia. Aí o empresário viu uma pessoa que escalou e ele acredita que ele vai fazer a mesma coisa, ele vai conseguir escalar o negócio dele. Só que talvez ele não tenha uma estrutura, talvez internamente ele não vende. E falando de marketing, para mim marketing é vendas. Tem que acontecer a venda. Só que a gente faz algo que está ali dentro do nosso alcance. O que está fora do nosso alcance, às vezes é o posicionamento do empresário, às vezes é o setor de vendas do time dele, interno. E muitas vezes, a gente conversou muito já sobre dores, né, em comum, a gente tem que entrar para dentro do negócio, só que o negócio não está aberto a novas coisas. Então, uma das maiores dores que eu tenho hoje é o próprio empresário. A gente tem que reeducá-lo para que ele entenda os princípios, as novas práticas e como que o marketing está atuando. E o marketing muda muito, né, irmão? O marketing, o que nós estamos falando de marketing aqui hoje, dia 19 de dezembro de 2023. No dia 19 de dezembro de 2024, talvez mudou tudo. E o Cara, que empresário interessante. ele não consegue ter essa virada de chave muitas das vezes. Isso que você falou é interessante. Certa vez, teve uma vez que eu peguei uma empresa e eu brinquei, né, com um cara que trabalhava comigo, né? Eu falei, cara, que empresa fantástica, muito bem organizada, entrega um produto muito bem, porém tem que mandar o dono embora.
Se mandasse o dono embora, o negócio funcionava, você acredita? Sim. Então, assim, isso é muito interessante, né? O dono ele tem que realmente saber de onde ele pega esse conteúdo, onde ele vai buscar a informação, porque hoje, né, a internet ela nos deu essa possibilidade de acesso a muita informação, a muito aprendizado, porém, isso, se a pessoa não tiver consumindo um conteúdo de quem realmente entende da área, ela vai vir com uma mente, uma cultura totalmente errada para o mercado. Sim, e esse ponto que você falou para mim é muito importante. A questão de consumir conteúdo. A internet, hoje o nível de dopamina que a galera tem com vídeos curtos é muito grande e o empresário, ele fica ali indo atrás de várias informações. E talvez o próprio gestor, talvez a própria equipe dele, ele não identifique, não acredita. Por quê? Porque ele está indo lá fora buscar conhecimento e está certo, a gente tem que buscar conhecimento. O nosso propósito aqui é entregar conhecimento, conhecimento que a gente acredita. Só que às vezes a estratégia que o Braulio está usando hoje, a diferença é que é diferente da minha. E não tem nada de errado nisso. Talvez é uma estratégia diferente, só que o empresário, quando vai fora buscar e não acredita na própria agência, isso dá um grande problema. E eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando que nós já estamos indo para esse papo de empresários. Na sua concepção, Braulio, porque eu já tive contatos com vários empresários, e muitos falam, nossa, eu não vou investir em marketing, eu tenho medo de investir em marketing, eu não estou tendo retorno suficiente. Na sua concepção, esse empresário, o que você daria de recado para esse empresário que tem esse medo, que não já fez algum tráfego pago e não viu retorno? Qual que é a sua visão sobre? Beleza. Rafa, então, isso a gente precisa falar de alguns assuntos para te dar essa resposta. A primeira coisa, eu acho que o empresário ele tem que ter medo de quebrar. Essa é a primeira coisa que ele tem que colocar na cabeça dele. Ter medo da empresa dele não dar certo. E se o cara não fizer marketing, a probabilidade dele não dar certo é gigante, tá? Eu não acredito em empresa que viva sem marketing. Ele pode estar dando certo hoje. A única coisa que vai mudar é que dia que ele quebra, que dia que ele fecha as portas. Então isso é um ponto. Independente da resposta que eu vou te dar aqui, o empreendedor ele tem que entender isso, tá? Forte. Então assim, qual que é o principal problema que as pessoas não têm, os empresários não têm resultado hoje com o marketing digital, principalmente com anúncio online, que é o que mais dá resultado para a venda? Primeiro, contratar um profissional que não conhece do que está fazendo. Infelizmente, a nossa profissão, ela não existe ainda, né? Ela está sendo formada no mercado. Então, quando o cara falava assim, gestor de tráfego, beleza, quem que é esse cara? Ninguém sabia alguns anos atrás. Esse cara que fazia esse tipo de serviço, onde que ele estudava? Não tinha. Então, quem que era o gestor de tráfego e quem que é, na verdade, até hoje esse gestor de tráfego? São, a maioria das vezes, garotos ou pessoas que não deram certo em alguma profissão e que começam para fazer renda extra. E não conhece das plataformas, não tem certificação. Hoje tem acesso para estudar, então se você quer estudar Google, você pode estudar dentro da própria plataforma e ser certificado. Meta Ads, ser certificado pelo Meta. Então, antes de contratar um profissional, peça ele a certificação. Essa é a primeira coisa, né? Muito Saber bom. se a plataforma certificou esse cara. O segundo ponto é exatamente sobre isso que nós estávamos falando, sobre o comportamento do empresário. Ele consome uma mentira no mercado que, vamos começar a anunciar e você vai ficar rico da noite para o dia, né? Então, a galera do infoproduto, do encapsulado, que é uma realidade do mercado e a galera faz muita grana com isso, né? O mercado que gira muito dinheiro, deixou o empreendedor de negócio local com visão errada de marketing. Sim. O cara ele tem que entender que ele vai entrar para marketing e o tempo inteiro ele precisa investir em marketing. O marketing não é algo que ele vai investir em 30 dias e 60 dias. Se der certo, eu continuo. Se não der, eu não continuo. Isso não é ser empresário. Isso é abrir CNPJ. Então, assim, o problema principal do empresário é exatamente esse. O cara, ele não tem a visão de investimento. O marketing é investimento. Ele tem que entender que o setor da empresa dele, de marketing, é onde ele tem que tratar muito bem, porque é dali que vai vir a venda, né? Toda empresa, ela deveria investir pelo menos 4% do faturamento dela. Então, o principal problema do empresário não ter resultado é esse. É o cara contratar um profissional que não conhece e querer resultado imediato, e se não tiver, ele para.
Perfeito. Eu vou agregar o que o Braulio falou aqui com 2 pontos que eu acho muito importantes. E o primeiro, vou até edificar aqui, Renanzinho, a gente se conhece por conta de uma conexão e a gente foi fazer um treinamento de vendas. Olha que legal isso, irmão. O Renanzinho, um abraço para você. E o Renanzinho, tem que ser convidado aqui. Ele é um empresário que realmente entendeu. Nós vamos trazer para falar aqui com nós, não vamos? Nós vamos trazer. Renanzinho, ele entendeu a necessidade de ter uma equipe estratégica de marketing, investir em marketing com constância. Então o cara vende high ticket. Ele ultra ticket, né? Ele vende construção, um produto com ticket altíssimo pela internet, Sim. cara. E olha que legal. A gente se conheceu através do Renan. A gente foi num evento de vendas, marketing com os maiores empresários do Brasil. E a gente foi ali para aprender. Acredito que isso também virou a chave do Renan, virou a chave do meu negócio em vários sentidos, o seu também, né? Em vários sentidos, com certeza. Aquele treinamento que a gente foi. E o que eu vejo de problema que nós temos hoje? O empresário, o que ele faz? Primeira crise que ele tem, ele para de investir em marketing. Não sei se com você já aconteceu isso, mas a primeira crise que ele tem, ele para de investir em marketing. E ele vai parar de investir em quê? Em tráfego. Com a agência, hoje a agência é um ecossistema onde ela tem todos os produtos, desde criação do site até tráfego, tudo, lançamento, enfim. Primeira coisa, parar com tráfego, que é o que coloca dinheiro no bolso dele. E o Bill Gates ele já falava isso sobre internet, né? No futuro próximo vão ter 2 tipos de negócio. Isso é um recado para os empresários, parar de ficar tirando recurso de marketing e investir mais. E o percentual, às vezes você define, o Braulio deu uma sugestão de 4%, né, irmão? Às vezes você vai querer colocar 2%, mas é proporcional, eu vejo isso, o tanto que as empresas investem e o tanto que o empresário começa a crescer. É muito proporcional isso, de pessoas que a gente tem como cliente de 5 anos, que continua investindo. E aí eu vejo outras pessoas, nada contra, porque a gente também tem isso dentro da agência, social media, para de investir em tráfego, porque o social media, o tráfego tem uma dor muito grande, você sabe disso, porque o tráfego a pessoa não vê. Agora, o perfil dela, ela consegue enxergar. Então, ela vê um trabalho. O tráfego, ela vai ver o quê? Lead chegando. Só que aí, como a gente filtrou o nosso negócio para segmento estético, o empresário, ele está olhando o telefone da secretária, as respostas que ela está tendo. Então, ele não vê, muitas vezes, Braulio, a venda propriamente dita. Porque talvez ele não tenha um CRM, não tem um controle ali de gestão e ele confia em palavras, em pessoas. Aí ele vai parar de investir aonde? Na matéria-prima que ele mais precisa para colocar realmente dinheiro ali dentro do negócio dele. Você também tem essa percepção dentro da agência hoje? Não, com certeza, né? O que o empreendedor ele precisa entender? O tráfego pago, o anúncio online, principalmente para negócio local, que é a captação de leads, porque existe o e-commerce, né? A venda 100% online. Ela acontece dentro de um site sem depender de uma equipe, um terceiro para atender. Já a captação de leads, que é o objetivo de campanha para a maioria dos negócios locais que prestam serviço num local, numa região, o tráfego não vende. Ele gera uma captação de pessoas com desejo de comprar. E vou nortear isso aqui, tá? Vou pontuar. Desejo, vou falar de novo. Desejo de comprar. Principalmente o Meta Ads, o Facebook, Instagram, a pessoa tem desejo. Não quer dizer que ela esteja pronta para comprar. Então, por trás, precisa ter uma equipe muito bem treinada para atender de forma rápida, Rafa, os leads. Vou bater nessa tecla do tempo de atendimento, tá? 10% das empresas brasileiras atendem o seu cliente que chamou no WhatsApp nos primeiros 5 minutos. 10%. E só de atender o cliente 5 minutos depois que ele chamou no anúncio, você cai 160% a probabilidade de você vender para ele. Então, a equipe de venda ela precisa saber atender um lead pelo WhatsApp, é diferente do pessoal. O que o dono precisa entender? Aquele lead, aquela pessoa, ela não conhece o seu negócio na maioria das vezes, nem sabe quem você é. Aquela primeira impressão é que vai determinar se ela quer continuar a conversa. Porque a maioria dos leads nem respondem mais. Passou muito tempo, nem responde mais. Aí sabe o que o empresário fala? O lead é desqualificado.
O cliente Tráfego não não te interessa, funciona. o tráfego Não não funciona. Então, o tráfego ele não vende para negócio local. Ele aumenta a probabilidade dessa empresa ser vista, captar mais clientes, mas se não tiver uma equipe treinada para saber atender esse lead, esquece, não vai ter resultado. E aí o dono, ele culpa o marketing, não olha para a parte processual interna e continua, né? Esse tipo de dono é simplesmente um cara que abriu um CNPJ, não é empreendedor. O empreendedor ele tem que entrar para dentro da operação, cara. Perfeito. Esse dono, eu gosto de falar nas mentorias que é o dono que delarga. Vê os números, mas acaba que delarga as funções, que seja para a vendedora propriamente dita ou para uma gerente. Por quê que ele faz isso? Porque ele confia. Só que às vezes a gente tem que de fato delegar. E delegar está atrelado a você observar o que é feito também. Mesmo que sua operação seja muito robusta. E por que eu estou te falando isso? No meu nicho, que é o nicho de estética, eu já vi acontecendo produto de high ticket, R$ 5.000. Quando a gente começou nesse processo que eu ia até as clínicas, hoje a gente não faz mais esse trabalho. Respostas, veio o lead, tem o interesse em fazer um procedimento estético. A resposta, qual procedimento? Bichectomia, 5.000, só isso. Doutor e doutora, como que você vai vender um procedimento de 5.000 com uma resposta fria dessa? E aí, o empresário vinha, né, no caso a empresária, questionava o lead, que é exatamente a dor que a agência tem de marketing. E essa dor, ela é pautada por falta de gestão comercial. Então, o empresário hoje ele tem que avaliar a sua gestão comercial, avaliar sim e ter uma boa comunicação com o time de marketing, gestor de tráfego, se for social media, aí o negócio começa a rodar de forma mais proporcional. E eu queria te fazer uma pergunta. Para você hoje, pessoa que vai iniciar, qual é a melhor plataforma na sua concepção? Boa. Isso é esclarecedor. Então, ó, a melhor plataforma, né? A gente precisa olhar para dentro primeiro do nosso negócio. Mas queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, você não tem uma referência. Você vai onde procurar esse celular? Eu? Google, né? Google. Beleza. Vamos supor que você quer contratar um dentista. Você não tem uma referência. Você vai onde procurar esse dentista? Google. Sem referência, Google. Beleza. Então, ou seja, qualquer coisa que você queira comprar ou serviço, se você não tem referência, você vai para o Google. A maioria das empresas, elas precisam iniciar os anúncios pelo Google. Porque o Google, ela é uma plataforma de intenção de compra. Exatamente nesse momento, tem pessoas lá no Google procurando pelo seu serviço. E você não está lá posicionado. Agora, o Meta Ads, ele também é uma plataforma que se pode iniciar por ela, mas eu só indico iniciar pelo Meta Ads, que é o Facebook, Instagram, quando o produto é um produto emocional. Então, Perfeito. por exemplo, a tipo estética. O meu nicho. Sim. Cara, estética, né? Além de ser um produto racional, ele também é um produto emocional, mas ele é mais emocional do que racional. Total. Ele é mais emocional. Então, você tem a possibilidade de emocionar a pessoa num anúncio, convencer ou gerar desejo e bombar a clínica do cliente com leads. Diferente, por exemplo, Rafa, de uma proteção veicular, só para ficar mais evidente para as pessoas. Então, por exemplo, você contrata uma proteção veicular porque você viu um anúncio? Você contrata porque você está precisando. Então, ou seja, essa pessoa ela não vai ser impactada simplesmente, eu vou contratar uma proteção veicular porque eu vi um anúncio no Instagram. Não, ela vai para o Google. Quando ela precisa, ela vai procurar lá no Google. Então, ou seja, produto racional deve se iniciar pelo Google. Produto emocional deve se iniciar pelo Meta Ads. O ideal, as duas plataformas. O ideal dos mundos é utilizar as duas plataformas. Porque quando você tem um negócio local e utiliza as duas plataformas, você consegue construir um funil de venda. Pessoas que já estão com intenção de compra, né? Que é o Google. Então, aquele ali é o meio do funil. Topo de funil, pessoas que não estão com a intenção e você está trabalhando o brand da sua marca, está trabalhando a parte emocional do cliente, gerando desejo e consciência nele. E o fundo do funil, remarketing para todo mundo do Google que entrou no seu site e ainda não cadastrou. Então, quando você tem as duas plataformas, isso facilita e potencializa muito os resultados do cliente. Então, é isso. É produto racional que a pessoa compra pela razão
é Google. E produto emocional, Meta Ads. O ideal dos mundos, as duas plataformas. Perfeito. Qual que é a maior dificuldade? E eu quero até dar um adendo para o meu mercado, que são produtos que a pessoa compra por muito desejo, orçamento. Eu queria ver com você qual que é a sua maior dor com o empresário em relação ao orçamento dele, na Para sua ele investir. concepção. O O quanto ele investimento precisa dele. investir. Tá. Quanto preciso investir para ter resultado hoje com anúncios online? Então, assim, o mais importante é a pessoa iniciar, tá? Porque às vezes se eu virar para você que o cliente precisa investir R$ 1.500 e o cara não tem, então eu tenho que esperar ter. Não. Você não precisa da melhor condição para você começar a fazer as coisas. Então, começa a anunciar com R$ 10 por dia, beleza? Só que quando o cliente chega na agência, na Ampla, eu direciono ele de investir pelo menos R$ 1.500 por plataforma. Por quê? R$ 1.500 no MetaAds você já consegue construir uma campanha em que você vai te dar a possibilidade de testar muitos anúncios, testar bastante público, testar o objetivo de campanha diferente. Então você tem como colocar a mão na massa e assistir às métricas. Se você for com menos de R$ 1.500, você vai ter que subir uma campanha, um público, esperar uma semana, 10 dias para tomar uma decisão. Então as coisas acontecem mais rápidas e de forma mais profissional quando você tem R$ 1.500. Já no Google a gente compra cliques, né? No site. Então, no Google, com R$ 1.500, você vai ter pelo menos, isso vai depender, obviamente, do segmento, porque cada palavra ela tem um custo e o leilão pode estar mudando ao tempo todo o valor dessa palavra, mas com R$ 1.500 você vai ter pelo menos umas 600 visitas no seu site, dependendo do custo de clique. Tá? Então, ou seja, com 600 visitas, você já tem uma métrica suficiente para você analisar onde, por que está convertendo ou por que não está convertendo, tomar decisão, onde está errando, é no anúncio, é na estrutura. Então, eu indico R$ 1.500 por plataforma no mínimo, não que não possa investir com menos. Muito bom. Olha que interessante. Os nossos clientes no início da pandemia, muita gente queria ir para o Google. Só que eu só vou fazer Google. O que a gente fazia no início? Te sugiro a construir sua autoridade na rede social, porque é um segmento estético. E o Braulio ele pontuou muito bem aqui para os empresárias, principalmente do meu ramo, que o segmento estético é um produto que vai ter desejo, diferente de uma academia, diferente de uma proteção veicular. E esse desejo, como que eu enxergo, Braulio? Que o meu cliente ele consegue despertar dentro do seu Instagram. Então, o que a gente começou a fazer, irmão? Tráfego de plataforma. Trazer cliente para a base, pessoas para a base, e o profissional ter uma mão bem calibrada. O profissional conseguir fazer um resultado bem feito. Por quê? A internet, eu gosto de uma frase que ela potencializa os negócios. Então, exemplo, e a gente vê isso nitidamente. Se o meu atendimento é ruim e tiver muita gente chegando, a internet potencializa isso. Se no meu caso de estética, se eu consigo fazer um rosto e não fica harmônico, fica desarmônico, a internet potencializa isso. Para proteção veicular, se o call center é ruim, a internet vai potencializar, porque mais pessoas vão ficar insatisfeitas, mais pessoas vão reclamar. E aí o que a gente enxergou? Vamos melhorar a sua vitrine, vão levar a gente, você vai ter um cronograma e vai entregar conteúdo mesmo nos stories, na novelinha ali do dia a dia, vai fazer pitch de vendas, nós vamos fazer remarketing para o seu cliente que já está tendo envolvimento com vocês. No início teve mais assertividade para os nossos clientes, pelo mercado que a gente é inserido, do que Google propriamente dito. No nosso negócio, no negócio geral para várias empresas, obviamente também acredito muito que qual que é o melhor? Os dois, né, Braulio? Se tiver orçamento igual você falou, faz os dois. Qual que é o melhor? Braço direito ou braço esquerdo? Os dois. Não tem como ser um ou outro. Se tiver orçamento, faça os dois que você vai conseguir fazer várias estratégias igual você passou. Top, Rafa, você tocou no assunto aí de clínicas, né, de estética, cara. Me responda uma coisa, por que você decidiu posicionar nesse nicho? Você hoje só atende, né? Só para deixar claro para as pessoas, você só atende o nicho estético, não é isso? Hoje nós temos um cliente que não é da estética, que ele vende patinete elétrico. Lá em Sinop, conversou, pediu muito para a gente atender, a gente atende ele. O que aconteceu? Na trajetória da nossa agência, a gente começou a fazer coisas que geravam mais escalabilidade.
tipo lançamento. E na minha concepção, você sabe disso, não tem como a gente fazer tudo. Então eu filtrei, a gente fez um nicho e começou a trabalhar 100% com o segmento estético. E pela demanda também que a gente já tinha. Então nós iniciamos, eu sou muito grato, sempre eu honro esse nome, que é o Dr. Kleber Gonzaga. Ele me falou de duas coisas que fez a agência voltar os olhos para a estética, que era margem e recorrência. Tinha outros negócios que a gente já fez tráfego local, tipo autoescola. Autoescola, não sei se você sabe, a margem é muito baixa. E a recorrência? Você foi tirar a carteira quantas vezes, Brau? Verdade. Uma vez, não tem recorrência. O cliente de estética, ele tem que voltar. É igual a academia. Academia a pessoa paga mensalidade, não é? Então, o cara tem que voltar. E a dor que a gente tinha com esses outros negócios era a sazonalidade do empresário. Como aqui o papo de marketing é para todos os nichos, você que é empresário, você tem que respeitar a sua sazonalidade e parar de ficar terceirizando a culpa. Exemplo, eu dou mentoria, eu tenho um negócio de mentoria. Esse mês, eu já sabia que não seria o melhor mês, mesmo sendo dezembro. Rafael, por quê? Porque o meu cliente de mentoria tá bombando, ele não consegue nem me atender. Porque ele tá lá fazendo os preenchimentos, fazendo os procedimentos estéticos, essa sazonalidade. Autoescola, qual que é a sazonalidade? Férias, pessoas fazendo 18 anos. Papelaria, você vai ver isso daqui a pouco, viu? Eu tenho 3 filhas e 2 já compram materiais. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, papelaria bomba. E nas férias no meio ali do ano. Então, isso é sazonalidade. Tem empresário que nem sabe o que é sazonalidade, irmão. Então, comece a estudar o seu mercado que você está inserido. Eu fiz isso. A gente começou a estudar. O Kleber Gonzaga falou de margem e recorrência. Eu falei, margem e recorrência. Na época, ele fazia lentes. Um paciente, ele vendia por R$ 25.000 a lente de resina. Que ele demorava ali um planejamento e 2 visitas, terminava. Então eu vi que era um mercado que eu conseguiria ter uma recorrência legal e gostei do nicho. Então a gente começou a atuar, tem 4 anos e meio que a gente atua 100% com o mercado estético. Muito Top, tempo, né? legal, interessante. Cara, vou aproveitar isso aí que você tocou no assunto, né? Você pegou ali, né, um insight de um profissional, entendeu o que você precisava fazer na sua agência para você mudar, né? Uhum. Comigo foi um pouco diferente, né? Já viu aquela frase, né? Ou vai no amor, ou então é na dor. Sim. Comigo aconteceu na dor, cara. Em 2017, eu tinha uma academia na época eu tinha 3 academias, eu estava praticamente quebrando em uma unidade. E aí nessa unidade, eu tive a oportunidade de vender ela, né? Uma grande rede chegou, fez uma proposta e comprou essa unidade minha. Hoje essa rede ela comprou as 3 unidades, né? Mas em uma unidade, que foi essa primeira, que foi minha virada de chave. Eu estudo gestão de academias desde os meus 19 anos de idade, sou apaixonado pela área, trabalhei em uma das maiores consultorias de São Paulo com o Fábio Saba. E minha paixão era chegar numa academia, entender todos os processos organizacionais ali da academia e fazer essa academia entregar realmente o serviço da maneira correta. Então eu gostava de arrumar, né, a casa, de criar os processos. Porém, eu deixava muito a parte de marketing de lado. E aí em 2017, minha empresa praticamente quebrada. Só para você ter uma ideia, faturamento de 90 mil com custo de 80. Então não sobrava nada, né? Bem batidinho ali, não dava grana. Essa grande rede chegou e comprou minha empresa. Minha empresa faturava 90. No primeiro mês que essa empresa assumiu, né? Hoje eu continuo na sociedade, eles venderam 170 mil. No segundo mês, eles venderam 225 mil. E com serviço não tão bom quanto o que eu prestava. Brand, e aí, né, minha pergunta, cara, como assim? Eu tinha um serviço muito mais organizado, eu ficava o dia inteiro dentro do meu negócio, essa rede não, eles não têm condições de fazer isso, né? Eu ficava o dia inteiro dentro do meu negócio para entregar o melhor serviço. Aí os caras vêm e o que eu não fiz em 5 anos, eles fizeram em 1 mês. Eles dobraram meu faturamento. Então eu fiquei, como assim? Não dá para entender. Simplesmente marketing. Entendi, depois que eu tive a oportunidade de trabalhar internamente, quanto esses caras investem em marketing digital.
o quanto eles têm uma marca bem posicionada, o quanto eles investem em tráfego pago. Então, assim, hoje, para abrir uma academia, o empreendedor de academia ele tem que investir no mínimo 1 milhão e meio para abrir uma boa academia para competir, porque não adianta abrir qualquer negócio. Aí o cara investe tudo isso, uma esteira custa 20 mil reais, mas o cara não tem 2 mil, 3 mil para investir em marketing digital, meu irmão. Então, esse foi meu BO. Eu não virei a chave no amor, eu virei na dor. Praticamente quebrado. E aí eu entendi. Então, qual que é o meu propósito hoje? Hoje eu vejo que no mercado, Rafa, a maioria das pessoas, elas têm hoje um bom negócio, têm uma boa empresa, entregam um bom serviço, mas não sabem vender, não sabem escalar, não sabem fazer marketing. Então a minha dor é essa hoje. É conectar com esses empresários que gostam e amam o seu negócio, mas não está conseguindo escalar, não está conseguindo vender. Eu queria te fazer uma pergunta, já emendando em um outro assunto, que é o seguinte. As principais dificuldades suas hoje na agência para vender o seu negócio. Quando você tem essa conexão com o empreendedor, qual que é a sua dificuldade de fazer esse cara fechar com a sua agência? Por que esse cara sabe que marketing é importante, né? Talvez saiba, e não contrata o Rafa? Essa pergunta está muito atrelada ao que você até falou agora. O que eu enxergo? Primeiro é o cliente, o empresário, ele entender. Existe uma pirâmide de nível de consciência. Essa pirâmide ela é bem legal. Eu falo muito dela, tem lá no meu Instagram. De pessoas que sabem que tem um problema, não buscam solução. Não sabem que tem um problema e não buscam solução. 80% da população é assim. Quer um exemplo? Academia. Nós estamos falando de academia. Por que as pessoas não treinam? Porque elas sabem que tem. Só que a maioria não sabe que tem que treinar. E o porquê treinar? Por que fazer um exercício físico? 15% da população, elas sabem que tem um problema, só que não procura solução, é o procrastinador. E 5% é o comprador, que toma a decisão de comprar. Qual que é o problema nosso? Que é a dor que eu tenho. O cliente, o meu cliente, por que ele não compra rápido, mesmo sabendo o que precisa? Falsa expectativa. Ele vende várias promessas de agências, várias. E talvez não é o errado não é o empresário, o dono de agência, irmão. O errado é o próprio cliente. Porque ele gera essa expectativa, porque ele vê o resultado de outras pessoas. Eu tenho vários clientes da estética que são cases de sucesso, começaram do zero, são vários. E tem pessoas que chegam pra mim querendo comprar assim, ó. Aqui, sabe o resultado de fulano? Eu quero ter um resultado igual, quanto tempo que demora? Aí eu já vou até te fazer uma pergunta para emendar essa resposta sobre investimento. Olha que legal, quanto tempo que demora? Mas quanto que você está disposto a investir? Na sua concepção, que isso é uma outra dor, depois que você falar eu quero dar um ponto da minha dor. Na sua concepção, quanto que o empresário tem que investir para ter resultado hoje dentro do mercado de tráfego? Quanto que é o valor que ele deveria investir? Então, ele precisa investir pelo menos R$1.500, né? Eu acho que menos do que isso, né? Vou pontuar aqui, na verdade, acho não. Menos do que isso, ele não consegue construir um funil. Tá? Ele não consegue fazer um bom posicionamento. Então, a questão de valor, não importa quanto o cara vai investir, ele precisa investir, né? Mas pelo menos R$1.500 por plataforma. Agora, um ponto mais importante do que o valor que deve investir. Quanto que eu vou ter resultado? É isso aí. A pergunta que o cara sempre faz, né, cara? É. Toda consultoria, toda reunião que eu faço com o empresário, ele vira para mim e fala assim: beleza, Braulio, eu vou investir R$1.500. E vai voltar quanto? Qual que é o meu ROI? Qual que é o meu ROI? Eu coloco 1.500 e volta 10 mil? Essa é a pergunta, cara. Então, assim, a primeira coisa nessa questão de retorno, Rafa, isso depende muito do segmento. Tem produtos que eles são mais fáceis de vender. Então, por exemplo, academia. Cara, tem academia que bomba no primeiro mês. Eu vou dar um exemplo, uma academia que eu presto serviço. Quando o cara me contratou, ele já tinha 13 anos de mercado e uma unidade. Ele contratou a nossa agência tem 3 anos e hoje ele está indo para a 4ª. Todas as unidades lotadas. Tudo marketing e tráfego pago. Mas a academia ele é um produto mais fácil de vender. Ele é um produto que tem um ticket médio baixo. Todo mundo hoje tem condições de pagar uma academia e precisa. Então,
é escalável, tá? Diferente, por exemplo, de uma proteção veicular. Então, essa resposta ela é muito complexa, porque vai depender do nicho, do segmento. O segundo ponto, né, depende também do investimento. E o terceiro ponto, e mais importante de tudo, a equipe sabe vender? Que foi o que nós conversamos agora há pouco. Porque se o cara não sabe vender, você vai mandar lá 600 leads, 500 leads, 400 leads. Na hora que você pega o telefone e liga para o empresário, e aí, meu irmão, vendeu quanto? Nada. Tá muito ruim. Eu falei assim, brother, olha para sua equipe interna, porque sua equipe não sabe vender. Então, isso depende, tá? Depende muito. Vai vender rápido se o empresário for bom e a empresa estiver organizada. O resultado ele vai vir aí de 3 a 6 meses, o cara já consegue ver um resultado palpável. Perfeito. Sabe o que eu vejo em relação à questão de vendas e dores que nós temos em relação ao empresário? O empresário, ele chega com uma expectativa que ele cria, muitas vezes, e frustrado, porque já passou por vários serviços. Só que é muito mais fácil terceirizar a culpa do que acreditar. O que eu não fiz? Exatamente o que você acabou de falar. 600 leads. Você não tem uma margem de conversão de 0,5%. Você tem que avaliar o interno. E eu gosto de falar um negócio no tráfego que é bem legal. Você nunca está jogando dinheiro fora. Tráfego, ou você está comprando dados e ganhando experiência e dados, gente para fazer remarketing, várias outras coisas, ou você está ganhando experiência com seu time. O grande problema é quando a pessoa não tem um resultado rápido, Braulio. Sabe o que ela enxerga? Ela enxerga que a culpa é do gestor de tráfego, que a culpa é de alguém e nunca a culpa é dele. Por quê? O empresário ele terceiriza, é o que eu te falei, quando o empresário que terceiriza para um gerente ou para uma secretária, propriamente dito, ou para um time de vendas que ele não observa essa operação, e observar e de vez em quando ir lá, olhar o WhatsApp mesmo, olhar como está acontecendo as vendas, porque isso gera um gatilho até de medo no colaborador. Vindo para cá, eu fiz uma reunião no carro com uma pessoa que nós estamos lançando, e ela falou, Rafael, ainda bem que eu fiz a mentoria com você, porque se eu não fosse no WhatsApp, a gente ia perder todas as vendas. A secretária, absurdo isso que eu vou te falar, a secretária não fez nenhuma venda. Nenhuma venda. E aí a empresária pegou o telefone e foi fazer as vendas. 26 vendas. De um produto digital. Onde está o gargalo? Equipe, né? Equipe de vendas. E aí começa a ter terceirização de culpa. Não, o lead é frio. Não, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Se ela não falar que o lead é frio, ela perde o emprego dela, né? É isso que acontece. Você matou, é isso que acontece. E eu queria te falar fazer uma pergunta sobre Google. Você é especialista em Google. Para a pessoa ficar em primeiro lugar, porque muita gente pergunta isso pra gente, né? Tem que ficar em primeiro lugar lá no Google. Todo mundo pergunta isso, né? Eu quero ficar em primeiro. Primeiro lugar. Como que faz para deixar uma empresa lá no primeiro lá? Cara, primeiro vamos quebrar um pouco o paradigma, né? Como que eu faço para ficar em primeiro lugar no Google? Eu vou voltar a pergunta pro dono e falar assim, cara, quanto você tem dinheiro? Investimento. Porque o Google, Rafa, ele tem 2 bilhões de buscas mês, tá? É a maior plataforma do mundo. Então, imagina, né? Na sua região, com a densidade que tem na cidade, o volume que tem de busca daquelas palavras, né? Então, assim, você, quando vai fazer uma campanha de Google, você escolhe ali as palavras. Então, vai depender muito de quanto verbo o cara tem. Mas eu vou resumir aqui em alguns pilares, tá? O primeiro deles é... Quem faz a gestão de tráfego da empresa, ele precisa entender muito bem sobre correspondências de palavra-chave. Essa é uma realidade triste do mercado. A maioria dos gestores de tráfego não sabe nem o que significa isso. Não sabe como que funciona o algoritmo do Google. Então, simplesmente vai lá, escolhe uma palavra e põe lá dentro. Mas existem as correspondências de frase. Cada palavra, dependendo de como você coloca ela dentro da plataforma, significa algo para o Google. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Segunda coisa, e muito importante, se você você tem pouca verba e está fazendo campanha para captação de leads, você tem que ter palavras de fundo de funil. Pode acontecer de seu segmento, seu setor, não existir palavras de fundo de funil. Vou deixar um pouco claro aqui para quem não entende sobre o assunto, o que significa isso. Por exemplo, se eu pagar para uma palavra celular, essa palavra é topo de funil. Por quê? Eu não sei o que o cliente está fazendo. O que ele está querendo em digitar celular? Não consigo saber. Agora, se ele digitar comprar celular, é fundo de funil.
Eu sei o que ele quer com aquela busca, tá? Então a palavra fundo de funil é que vai gerar captação de leads. Alguns negócios eles são um pouco mais complexos porque não tem a palavra de fundo de funil e só de e-mail. Que pode ser que aquela pessoa esteja querendo comprar e pode ser que não. Então é um gargalo. O Google ele é bem técnico, é um pouco mais difícil, tá? E terceiro ponto, e mais importante, um dos mais importantes de todos, é ter uma boa estrutura de captação desse lead. Ou seja, a página ela tem que ser vendedora. Você gera um tráfego pago para o seu site e quando chega no site, o site não está preparado para fazer captação de leads, para vender. Ele é um site institucional. E a maioria das empresas hoje, elas têm um site institucional e não tem uma landing page de captação de leads preparada para fazer o tráfego pago. Esse é o gargalo, né? Carregamento da página, tudo isso conta para o Google, experiência na página, destino, então não é só dinheiro, tá? O Google acontece um leilão em frações de segundos que conta quanto que o cara tá pagando pelo clique. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou sair com vantagem. Porém, uma empresa que tem muito menos verba do que eu, se ela tiver uma campanha, um anúncio bem qualificado, uma página, uma experiência na página de destino, que é o site, legal, o que é uma experiência na página de destino? Por exemplo, o cara entrou no seu site, quando ele entrou, ele viu que ele não quer, ele vai e fecha. O Google sabe até quantos segundos que o visitante, o usuário, ficou no seu site. E para ele, se esse cara não ficou um bom tempo lá no seu site, é porque você está vendendo o que as pessoas não querem comprar. Sua campanha é ruim, ele não vai te mostrar em primeiro lugar. Beleza? Então, esses são os pontos que eu utilizo hoje, de uma forma bem resumida, para colocar o cliente em primeiro lugar. Obviamente, não é do dia para a noite para ele ficar, na maioria dos leilões, em primeiro. Mas quando você começa uma campanha com 30 dias, ele já está ali em torno de 40% das vezes em primeiro. Aí quando vai para o segundo mês já está 50% e vai escalando. Hoje, depois de 4, 5 meses, a maioria dos clientes ele fica em torno de 90% das vezes em primeiro lugar. Perfeito. Que é uma dúvida, né? Que eles sempre mandam, né? E detalhe, tá? O dono ele começa a campanha de Google, ele começa a pegar o telefone dele e começa a buscar a empresa dele. E aí ele começa a mandar mensagem para o gestor de tráfego. Minha empresa não está aparecendo aqui mais, não. E não vai aparecer. O Google, ele não quer mostrar para você que ele já mostrou uma vez, 2 vezes e viu que você não reagiu ao anúncio, ele vai parar, ele já tem o IP do seu telefone e percebeu que você não é o cliente, ele não vai mostrar mais. Então, isso não significa nada, tá? Isso não significa nada. E o cliente fica frustrado, né? Acha que não tá, ele não tá vendo, você não tá fazendo o tráfego dele porque ele não tá vendo ele, sendo que ele não tá comprando o produto dele. Vou entrar no assunto aqui, esse é um problema, o ego do empreendedor. Sim. Uma das coisas que eu tento trabalhar, obviamente, de forma bastidores, é no ego do empresário. Porque o cara ele quer aparecer o tempo todo, quando se fala de Meta Ads, né? E quando se fala de Google, ele é vaidoso e orgulhoso, ele quer sempre o dele em primeiro. Cara, nem sempre estar em primeiro é bom. É ruim. Se você tiver em primeiro lugar para um termo de pesquisa que não é um fundo de funil, você só está queimando dinheiro. Sim. Então, o gestor de tráfego ele tem que saber o seguinte, eu não quero colocar o cliente toda hora em primeiro lugar. Ele tem que tirar mesmo. E um dos segredos da campanha do Google é a negativação de palavras. Perfeito. Mas, vamos mudar de assunto um pouquinho. Queria te fazer uma pergunta sobre a questão de mentoria, né? Na sua agência, lá na Vision, você divide... Me corrija se eu estiver errado. Você divide em prestação de serviço, né? De tráfego pago, de social media, de todo esse posicionamento de marketing, tudo que o cara precisa hoje. Então o cara pode te contratar para prestação de serviço e você também falou da mentoria. Por que você criou a mentoria? Qual que foi sua visão? Tem necessidade de ter mentoria? Explica um pouco. Ótima pergunta, viu? E eu incentivo hoje eu sou incentivador de educação. Eu não trabalhava, Braulio, com nicho de educação. O meu nicho era prestação de serviço. E o que eu enxerguei? Eu fui grato aqui ao Kleber Gonzaga e eu tenho que ser grato e honrar também o Dr. Gabriel Magalhães, porque a gente se conheceu, ele já rodava um curso presencial, não rodava digital. A gente fez um lançamento digital. Eu na mesa com ele, assim, igual eu tô com você, eu vi que um cara muito posturado, vendedor nato,
E qual que era a dor da minha agência? O meu cliente não sabia vender e ele terceirizava a culpa. Porque a maioria dos meus clientes é uma pessoa só, sabe? A urgência faz tudo. Então elas fazem tudo. Vende, faz o planejamento, faz a compra, faz o procedimento, faz tudo. Só que elas não sabiam vender de fato. Porque a faculdade não ensina isso. Tem muitos empresários que não sabem vender. E aí eu falei, Gabriel, você é muito vendedor. Vamos criar um produto? Aí vem de vendas, aí vem na cabeça dele. Profissional de jaleco também vende. Nós criamos Uau, esse produto. que headline, hein? Criamos esse produto, lançamos esse produto muito vendido, ajuda muitos profissionais da área da saúde. Só que o Gabi consegue ajudar a pessoa dentro do consultório, porque ele faz. Só que todo o bastidor que eu fazia, a gente não ajudava até o momento. E aí pessoas começaram a me procurar para dar mentoria. E aí eu comecei a dar mentoria e pessoas tendo muito sucesso. Pessoas saindo do zero. Pessoas que ninguém conhecia, sendo muito conhecidas hoje no país. Pessoas saindo de faturamento de 50, que já tinha um bom faturamento, para 1.000 milhão, irmão. Aí eu comecei a focar nesse mercado, que é o mercado de ensino. E o ano de 2024 vai ser um ano que nós vamos trabalhar muito forte nesse mercado. Por quê? Eu acredito que o ensino, o conhecimento, ele liberta as pessoas. O empresário hoje, ele precisa de ter um conhecimento maior do que só a prestação de serviço que a gente oferece. E eu te incentivo também, você sabe que eu sempre sou incentivador para você também trabalhar com o ensino. Por quê, irmão? Porque o ensino ele vai trazer para o empresário que as nossas dores. Eu tinha muita dor. Todo dia telefone, e você sabe disso, até lá na viagem, a gente junto lá, telefone tocando, cliente ou eu falando com pessoas que trabalhavam com a gente ali. E quando você leva o ensino para o seu cliente, ele é educado. Você faz mais ou menos uma consultoria também, né? Sim. Você dá essa consultoria. Só que o ensino que o cliente paga, de fato, ele é mais educado, porque ele dá mais valor. Eu dava antes uma consultoria de 30 minutos para os clientes. Quando eu virei a chave, o negócio começou a florar. O cliente começou a entender o papel dele. As vendas começaram a melhorar. E eu só virei a chave de eu passar o conhecimento que eu já faço para o cliente que não tinha o conhecimento. E tem uma frase bem legal. A gente troca muita experiência, né? Você no mesmo segmento, mas a gente troca muita experiência. Mas o conhecimento que a gente tem, talvez a gente ache até que é pouco, né? A pessoa que tem um conhecimento menor da nossa área, esse conhecimento é muito para essa pessoa. E hoje eu estava dando uma mentoria e tinha um rapaz do meu lado, que tá trabalhando com a gente, falou, Rafa, conhecimento básico. Falei, irmão, é esse conhecimento que essa pessoa precisa. Então vai ter um outro momento que ela vai ter um outro conhecimento, até chegar num produto que eu tenho, que é um produto maior, com valor maior. Só que esse que é o grande ponto, a gente precisa educar as pessoas. E no nosso país, você falou de algumas coisas que nossos clientes têm, né? O brasileiro ele tem um ego muito inflamado, o empresário ele tem um imediatismo muito grande. Eu acho que isso atrapalha muito o marketing no Brasil. Se você for avaliar aí fora, as pessoas pensam em marketing há anos. Nosso país, o cara quer investir 1.000 e voltar 50 de um dia para a noite. Não acontece isso. A gente trabalha com info já tem um tempo. No mercado de infoproduto, no início da agência... Explica pra galera o que é infoproduto. Infoproduto é curso online. Resumindo, para você entender. O infoproduto é um produto digital que está alocado em alguma plataforma, que seja Hotmart, Bripe, Eduz, e você vende esse produto e talvez nem seu ele é. A gente trabalha com produtos que não são nossos. A gente trabalha com coprodução, que é produtos de parceiros que a gente vende. E hoje a gente trabalha com produto próprio. Então é um modelo de negócio dentro do marketing digital. Tá? A gente usa uma plataforma digital e vende esse produto fazendo tráfego direto, que é o que o empresário acha que o negócio dele vai girar. Vou vender essa xícara aqui, ó, fazendo um tráfego direto. É legal, né? Porque é um produto físico. Pessoas, hoje elas acreditam na compra digital. Quando a gente começou, não acreditava não, irmão. Top. Só que o anúncio era mais em conta, porque tinha poucos anunciantes. Então, quem começou no digital mesmo, raiz, digital, há 10 anos atrás, investia um valor menor e tinha um ROI maior. Hoje mudou o cenário. O empresário do produto físico, ele quer ter a perspectiva, porque ele vê na internet os grandes players que existem, a mesma perspectiva do cara que vende um infoproduto. Eu vejo muito isso. Não sei se seu negócio também você enxerga você tem essa visão. Com certeza. Só para explicar melhor para as pessoas, né? O tráfego pago ele é muito amplo, né? Uhum. Então, assim, a mesma coisa você fazer uma comparação aí com um advogado. Existem vários segmentos. Então, o tráfego pago, né, a gente pode dividir com tráfego para negócios locais,
que são anúncios para empresas locais, né? O tráfego para infoprodutos, que são os cursos, os eventos, né? E-books. Tráfego para e-commerce, que é a loja online, a 100% a loja online, que é quando o cara tem uma loja, um site que vende, ele tem estoque, né? O tráfego para o nicho black, que as galera fala que são os encapsulados, né? Que são aqueles produtos que eles têm um poder de persuasão muito forte, né? Então fala nicho black porque o Facebook ele proíbe alguns tipos de anúncio, a promessa fortíssima, né? E tem também aquele que o cara não tem estoque, né? Ele tem uma loja, dropship, que é o dropship, ele tem uma loja, mas ele não tem estoque. Então ele vende o produto de alguém, né? Então é muito amplo. Então hoje na agência, Rafa, chega muita gente e fala assim, Braulio, eu tenho uma loja que não tem estoque, é o dropship, eu queria fazer tráfego com você, eu não presto esse tipo de serviço. O meu negócio ele é focado em negócio local e eu tenho alguns e-commerce pontual, né? Um ponto bem forte sobre isso. Sobre a questão de mentoria, cara, olha só que legal, você deu uma visão aí, o porquê que você montou a sua mentoria. Eu também tenho uma mentoria, mas a minha visão ela foi completamente diferente. Legal. De como ela nasceu foi diferente da sua. Então, por exemplo, eu falei aqui no início que o meu propósito, né, no marketing digital é transformar os negócios de empresários, ajudar esse cara a escalar. E aí eu entrei com a agência prestando serviço, eu tenho um valor de serviço e mais o valor que o cara tem que investir na plataforma. A maioria, né, às vezes não tem condição de investir R$1.500, R$2.000, R$3.000 mês. E aí eu simplesmente falava com o cara que eu não tinha condição de atender ele. Isso me frustrava. Como assim que o meu propósito é transformar a vida do empreendedor, mudar a história da empresa e eu não tenho nada para oferecer, nenhuma ajuda? Então eu montei a mentoria. A mentoria eu fico com o cliente durante 60 dias e eu ensino ele a fazer. Muito bom. Os anúncios, o tráfego dele. Então, os primeiros 30 dias são aulas teóricas para ele entender como funciona a plataforma, a parte técnica das plataformas. E os outros 30 dias, a gente sobe uma campanha, nós subimos uma campanha juntos e a gente começa a otimizar essa campanha semanalmente. Então, são 60 dias. Né? Tem pessoas que chegam no final dessa mentoria de 60 dias e ela está totalmente desmamada, ela consegue tocar a empresa dela, os anúncios sozinha. E, obviamente, tem pessoas, dependendo da grandeza do negócio, ela quer continuar mais tempo comigo ali. Então, é um produto que tem um custo muito mais em conta do que contratar o meu serviço, a agência, para eu tomar conta 100% dos anúncios dele. Muito forte. Eu queria falar com você e a gente alinhar isso. O que você acredita que o empresário precisa para ter sucesso hoje dentro do marketing, falando de papo de marketing mesmo? Rafa, vou ser bem sincero, cara. O empresário ele precisa dedicar mais na empresa. Ele precisa estar presente para ele dentro da empresa. Ele precisa assistir a equipe, ele precisa entender o básico de marketing, ele precisa produzir conteúdo, ele tem que quebrar paradigmas. Hoje, eu vejo que o empresário ele quer visitar a empresa. E essa não é a realidade de todo mundo, cara. É a minoria dos empresários que vão chegar num nível de não precisar mais estar presente. Então, o principal problema que eu vejo é exatamente esse. O empreendedor ele quer visitar a empresa, ele não quer estar presente, ele não quer saber da equipe, ele não quer dar treinamento, ele não quer tentar vender, mostrar na prática como que vende, ele não quer dar exemplo, cara. Então, o problema principal hoje que eu vejo é esse. E você, qual que é a sua visão sobre isso? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu acredito que o primeiro passo é paciência. O que eu vejo que eu tenho grupos de donos de agência, onde eu vejo que a maior dor de todas as agências é o empresário que não tem paciência. Primeiro, paciência para entender os processos. O empresário ele quer ter resultado imediato de um dia para a noite, ele quer ter faturamentos que ele viu que algumas pessoas tiveram e ele não tem paciência. Então, primeiro passo, paciência. Segundo, criar processos internos. A maioria das empresas hoje não tem processo. Tem um CRM. Você deve deparar com isso sempre. As empresas não têm CRM, então chega muito lead, pega esse lead e joga fora.
Hoje no nosso processo, eu tenho um processo interno como operação de vendas de curso que a gente faz internamente. Primeiro ponto, o vendedor ele tem que estar fazendo vendas ativas com os leads que ele já tem. Porque ele já tem muitos leads, então ele tem que vender para esses leads. No segundo etapa, ele tem que fazer ações coletivas em grupos que a gente faz. Então a gente tem grupos fechados, grupo VIP, que ele faz ações. Pessoas que já compraram nossos produtos. Legal. Isso aumenta muito o LTV. Uau. Terceiro ponto que ele faz. Ação no Instagram de forma orgânica, irmão. O quarto ponto é o tráfego. O cliente do lead é o cliente que vai vir do quarto ponto. Só que esse cliente é o que alimenta toda essa base. Aí, muitos empresários, quando escutam isso, nossa, então eu não vou precisar de tráfego, não. Ele não entendeu. O quarto ponto é o que alimenta a base. Uau. Todos esses clientes aqui, eles vieram por conta que tem tráfego. Então, as pessoas, elas querem ter sucesso, querem ter resultado, mas elas não têm paciência. Sabe o que elas fazem? Elas querem investir 1.000 e voltar 50. Isso atrapalha muito o próprio crescimento da empresa dela, sem contar com todos os pontos que você falou, de delargar, de não ficar ali ativo na empresa, de não se preocupar com vendas, de ir na empresa uma vez por semana. Hoje tem empresário que faz isso e o negócio está rodando, é um negócio que às vezes é lucrativo, era para o cara estar faturando mais e ele está prendendo o crescimento dele. Então eu vejo que o empresário hoje precisa ter paciência, seguir processo e acreditar, não parar de investir em marketing. Cara, que interessante, olha só. Hoje, quando um empresário ele me manda mensagem, fala que quer contratar o meu serviço ou saber mais sobre o meu serviço, eu faço algumas perguntas para ele, né? Mando um e-mail para ele, fazendo algumas perguntas sobre o negócio dele, para eu estudar o negócio antes de marcar uma reunião. Sabe por quê? Em cima disso que você falou, a maioria não está preparado para anunciar. E eu não vou perder tempo com o empreendedor que ele não está preparado para vender, que ele não tem equipe de venda, ele não tem um CRM. Então eu faço uma análise antes de marcar a reunião. Porque se eu marcar a reunião com um cara que, por exemplo, a empresa dele não tem uma equipe que sabe vender pelo WhatsApp, não tem um CRM, que é um gerenciador dessas conversas, o lead vai ficar perdido lá. Não adianta. Então eu primeiro, antes do cliente me contratar, eu quero saber se eu vou contratar ele, tá entendendo? Sim. Então hoje eu consigo escolher um pouco, né, entre aspas, não é, a questão, tô usando esse termo escolher, né, mas eu consigo saber se o cara ele tá preparado para ter o serviço da minha agência ou não. Vou quebrar alguns paradigmas aqui, soltar alguns insights. Sabe um problema que eu vejo hoje? A maioria das empresas tem um Instagram e fica colocando uma energia louca no Instagram. Postagem engraçada para a pessoa curtir, engajar. Só isso não funciona. Isso não funciona para a empresa. Aí quando você vai ver, essa mesma empresa não tem o Google Meu Negócio, que é uma rede social para a empresa. É o registro. É quando você vai lá no Google e registra a sua empresa, como se você estivesse abrindo CNPJ dentro do Google. Você registra e fala assim, Google, eu existo, essa é a minha empresa, a gente presta serviço nisso, então se tiver pessoas aí agora procurando sobre o meu serviço, me indica. E o Google faz isso para você de forma gratuita. Só que o dono, ele coloca energia na rede social, que é uma rede de relacionamento, e não coloca energia no Google Meu Negócio, que é uma rede para captação de clientes com desejo naquele produto de forma gratuita. Pode ser paga também. É porque ele só está focado em vender. Ele não está focado em construção, entendeu? Então ele está focado ali em vender. Ele não está focado em construção. Esse é o grande ponto. Esse é um ponto, com certeza. Rafa, deixa uma mensagem para a galera. O que você poderia falar para o empresário hoje para entregar assim para ele um insight do que você já passou, do que você já vivenciou com todos os seus clientes? Muito bom. Primeiro, é o que eu falei, tem que ter paciência. Você tem que entender que você está no mercado, que no Brasil é um mercado que você vê várias pessoas crescendo, vai chegar a sua hora, tenha paciência. Eu empreendo há 10 anos e o sucesso ele é uma construção. Para muitas pessoas eu tenho sucesso, para outras pessoas eu estou começando. E o grande erro dos empresários é começar a avaliar a sua trajetória, número 1, com a trajetória 10 de outra pessoa. O seu momento vai chegar, então tenha calma, tenha paciência, entenda os princípios, mas acelere. Acelere com direção, direcionamento.
Foque em vendas, em marketing, em posicionamento. Posicionamento de empresa é todo tipo de posicionamento, igual o Braulio falou. Não foque só no pensamento imediatista de vender, 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 não. Você tem que vender. Eu sou amante de venda, eu adoro vender, eu sou vendedor. Só que você tem que entender que essa venda é só uma etapa para construir um relacionamento com o seu cliente. Show. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do Papo de Marketing. Fica ligado no canal porque vai estar com a gente aqui muitas pessoas com conteúdo muito denso, tanto de experiência no dia a dia de empresas e também pessoas que têm um conhecimento amplo em marketing digital. Muito obrigado. Top. Valeu.